Oi pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Vim fazer um videozinho falando do pouco do caderno, que algumas pessoas teve dúvida. Esse aqui foi o estojo da primeira semana. Dá uma olhada lá no IGTV, que vocês vão ver o que tem nele, tá? Eu já tirei tudo, que eu já montei o segundo estojo, né, da segunda semana. Também vai estar lá ou vai estar aqui, eu não sei. Então, se vocês quiserem ver o que eu levei, vai lá, tá? Esse daqui foi o caderno que eu levei. Eu troquei as argolas, coloquei as pequenininhas, porque, ó, eu tenho pouco conteúdo, pouca matéria. Quem assistiu, se você não tá entendendo isso aqui, tem um vídeo aqui no canal explicando como eu fiz, como que eu gastei e tal. Eu não tinha colocado elástico e eu coloquei. E eu vou dizer já já pra vocês como ficou, ó. Assim, isso aqui, gente, era daquele caderno Pink Love, da Tilibra. Aí eu tirei, ó, cortei, aí medi os buracos fiz a medição pelo bloco, né, os buracos. Coloquei o furador, fiz, ó, ele serve assim, ó, pra colocar folhinha. Também tirei lá do mesmo caderno essa cartela de adesivos que eu pretendo usar. Marcar aqui alguma página, alguma coisa. Eu vou usar, gente, eu tô com muito caderno, com muita coisinha, então vai ficar pra quem? Eu não tenho pra quem dar, então eu vou usar, certo? Isso aqui era de um planner, e aí eu imprimi, ó, só porque tem o meu signo, eu coloquei aqui só pra fazer um charme. Imprimi o calendário 2020, e aí eu marquei aqui, ó, os dias de aula, eu coloquei com a canetinha verde. Quando for em março, eu marco outros e vou marcando. Aqui é o conteúdo, né? Eu coloquei uma folhinha aqui. Aqui começa o nosso plano de aula que a gente vai ter. Aqui começam os slides que ela conseguiu lá sobre o conteúdo e ela imprimiu pra gente e deu. Aí aqui eu comecei o resumo disso aqui nessa página, mas ainda falta muita coisa. E aí eu vou ler tudo isso aqui. Tenho que ler tudo isso e fazer o resumo. E aí eu coloco o resumo aqui, do jeito que eu coloquei aqui. Daqui eu vou ler tudo isso aqui, ó. Fazer o resumo. Eu tava pensando em fazer aqui mesmo fazer algumas observações. Não fazer o resumo, porque aqui, ó, a letra ficou bem grande. Então dá super pra poder estudar por aqui, certo? Coloquei só aquele blocozinho, ó, blocozinho da jandaia. Vem o amarelo, vem o vermelho, vem o amarelo, o roxo, o laranja. Aí eu peguei esse rosinha aqui, esse aqui é o lilazinho, e coloquei, ó, são pouquinhas folhas, porque eu vou fazer resumo disso aqui. Durante a semana que for aumentando mais xerox, mais resumos, eu vou trocar a argola, colocar a argola maior, que vocês já viram qual é. E agora eu deixei a pequenininha mesmo, tá? Deixa eu mostrar aqui como foi que eu fiz, ó. Eu fiz os dois furos. Fiz dois furos com o furador normal. Esse elásticozinho é o que eu tinha em casa, mas vocês têm que colocar, eu acho, né? Aquele que é elástico de roupa, né? Aquele outro. Aqui eu peguei cola, ó. Colei as duas pontas, ó. Pra não dar nó. Porque tem gente que dá um nó aqui e dá um nó aqui. Mas eu deixei assim mesmo, tá? Na contracapa. E aí, como ele ficou escorregando, gente, porque como ele é fininho, ele ficou escorregando. E aí, o que foi que eu fiz, ó? Acho que vocês vão conseguir ver aqui, ó. Eu peguei uma tesoura de ponta bem fina e fiz um cantinho aqui. Fiz aqui, fiz aqui e fiz aqui. Então, quando eu coloco aqui o elástico, ó, ele fica bem dentro desse espacinho que eu fiz com a tesoura. Então, ele não vai ficar escorregando. Eu vou colocar na mochila e ele não vai
ficar saindo e fica bem presinho. Não tem perigo de cair nada, porque tem aquela folha aqui, ó. E assim ficou o meu caderno dessa primeira semana. Eu vou fazer os resumos, vou estudar, então vai ficar tudo nele. E durante a semana, mas ainda tem, ó, ainda tem espaço aqui para colocar mais um blocozinho daqueles. E ela vai dar outros resumos, outras impressões e a gente vai se organizando, certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, um videozinho bem rápido. Se vocês quiserem mais detalhes desse caderno, dá uma olhada nos vídeos aí que eu falei sobre ele. Eu vi... outra coisa também que eu fiz, gente. Eu fiz, ó, aquela voltinha aqui, ó, com a tesoura. Eu fiz assim, ó, pra ficar lisinho. E aqui, não tem aquela lixa de unha? Não sei se vocês chamam lixa de unha, que a gente serra a unha, aquela serrinha. Aí eu passei a serrinha aqui bem devagarinho, fui passando, como se eu estivesse fazendo na unha. E aí eu peguei a serrinha e fui fazendo o cantinho, fui fazendo... Porque assim, como eu cortei, tava machucando. Se pegasse em mim ou pegasse em alguém, ia machucar. Então eu fiz, ó, em todas as partes eu fiz, ó. Então não tem perigo mais de machucar. Então se vocês fizerem esse caderno, que eu acho que vale super a pena. Eu vi uma pessoa, até uma menina falou que uma pessoa na cidade dela tava cobrando R$40, era alguma coisa assim. Aqui, gente, eu gastei R$10 de argola. Essas impressões foram R$7. Essa impressão com a plastificação e essa daqui, tá? Então, isso aqui é capa e contra capa, R$7. 10 das argolas eu gastei R$17. Isso aqui eu já tinha, mas se você for comprar um elástico, você vai gastar mais ou menos R$1, porque aqui você compra meio metro ou 30 centímetros, aí depende. Você pode até levar o caderno e lá fazer a medição para você comprar do tamanho certo. Isso aqui foi de um caderno que eu já tinha, que vocês também, eu tenho certeza que vocês devem ter muitos de outros cadernos. Isso aqui, esses blocos, a gente compra um blocão assim. Se eu não me engano, tem gente que compra por 20, até R$20, depende da cidade de vocês. Então, 17, vou fingir que eu gastei R$20. Então, eu vou gastar R$37 e eu tenho um caderno do que eu quero. Vamos dizer que eu gastei 40, tá? Mas assim, as folhas desse caderno aqui, ó. As folhas desse caderno aqui, ainda sobrou bastante folha. Então, eu posso retirar as folhas, cortar, fazer os buracos e colocar aqui. E vou usar as folhas desse caderno, daquele Pink Love, que vocês lembram dele aqui no canal. Eu posso reaproveitar as folhas. Se você tem aí cadernos do ano passado, de 2018, caderno de 2019, que tem folha, você tira todas as folhas, pega a tesoura, corta na bordinha, faz a medição com lápis, faz os buracos e vai encaixando e faz o seu caderno. Você não precisa gastar dinheiro com um bloco, só se você não tiver essas folhas. Então assim, ó, eu já tinha muito tempo, acho que tem quase um ano que eu tenho esse bloco, e aí eu coloquei aqui e vou usar. Se você tem muitas matérias, se você tá na faculdade, você tem muitas matérias, se você tá no segundo ano, terceiro ano, não sei, você compra aquele blocão, que ele vem um bloco desse tamanho, todo colorido, e você, para cada matéria, você inclui, só que essas argolas não dá, tem que ser argola grandona, que você encontra aí em algum armarinho na sua cidade, de alguma loja de artesanato, e você monta seu caderno. Vai no Pinterest, monta a imagem que você quiser e faz o seu caderno. Você vai gastar, tipo, R$30, mas o caderno vai ficar do seu jeito. Mesmo que você gastar R$40, você não vai gastar com frete, você não vai gastar
tipo, ficar estressado, que pode não vir do mesmo jeito que você queria. Então, eu acho melhor fazer o próprio caderno, certo? Mas essa é a minha opinião, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, já falei demais e tchau!